Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar da hierarquia espiritual. Quem são os serafins? Qual a classificação dos anjos? Quais as atividades dos anjos? Como ministram os anjos? Também vou falar aqui de uma experiência muito forte que eu tive, sempre relacionada ao mundo espiritual, em uma libertação na qual o Senhor me usou. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai aprender comigo as atividades dos anjos, vou falar sobre a hierarquia espiritual dos anjos e também quais as características dos serafins. Depois eu vou estar também falando sobre um testemunho pessoal, um testemunho onde eu falo de um momento em que o Senhor me usou para libertar uma pessoa que estava oprimida com espíritos malignos. É isso mesmo. Então, quero convidar você para não pular nenhuma parte desse vídeo, um vídeo muito interessante, e eu digo para você que se você ficar até o final, você com certeza vai ser poderosamente abençoado e vai enriquecer a sua vida. Então, vamos juntos, vamos para o vídeo de hoje. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva e também não se esqueça de ativar o sino das notificações de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair você fique por dentro de tudo aquilo que eu lanço aqui todas as semanas. Então ative o sino das notificações e vamos caminhar juntos, que Deus abençoe e vamos para o vídeo de hoje. Porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Então nós entendemos que no mundo espiritual existem uma classe, uma hierarquia espiritual, que é uma categoria, né? São categorias de anjos semelhantes às organizações políticas existentes no mundo. Isso para que a gente venha ter uma compreensão do assunto, onde nós entendemos que existem poderes maiores, poderes menores e um mundo espiritual muito bem organizado pelo nosso Deus. Uma hierarquia especial dos anjos. A Bíblia dá a entender que os anjos eles se acham organizados e de uma forma hierárquica, isto é, uma forma de graduação de autoridade. Essa graduação é destacada pelo tipo de atividades que os anjos exercem em todo o universo na presença de Deus. Primeiro é o arcanjo Miguel. Essa é uma posição hierárquica, ou seja, é uma espécie de príncipe, de chefe de anjos. Ele que tem o poder e o domínio sobre os anjos. Ele é uma espécie de príncipe ou de primeiro-ministro. Ele é uma espécie de ministrador e administrador do poder de Deus e também um dos protetores de Israel. E fala sobre isso no livro de Judas, capítulo 9, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 em diante. O arcanjo Miguel é denominado como príncipe dos filhos de Israel. E se você não sabia, eu vou dar essa informação para você. Israel, a nação de Israel tem um guarda, tem um protetor, tem um príncipe de anjos que se chama Arcanjo Miguel e que protege a nação de Israel até os dias de hoje. Segundo, eu gostaria de falar sobre os querubins. Pastor Joel, quem são os querubins? Esta classe de anjos, eles têm o dever e também têm a função de estar ministrando diante do altar e do trono de Deus. Esta palavra querubim, que no hebraico original querubi, tem o sentido de guardar, de cobrir. E eles aparecem pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 24, eles estavam ali no jardim do Éden para proteger o acesso à árvore da vida e também para guardar esse caminho. E nós entendemos que eles possuem então uma posição de honra diante do trono, do altar de Deus. Nós somente podemos ter acesso ao trono de Deus, ao Santo dos Santos, através do sacrifício de Jesus. Toda a igreja que foi comprada, lavada e remida no sangue de Jesus, biblicamente o véu que separa a igreja de acessar o trono de Deus foi rompido, foi rasgado. E hoje, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, para que nós venhamos entender, nós temos agora livre acesso ao
trono de Deus. Terceira classe de anjos são os serafins. Quem são eles, pastor Joel? A palavra serafim vem do hebraico serapa ou sarapa. E significa ardente, refulgente ou brilhante, nobre ou afogueado. Essa classe aparece uma só vez na Bíblia, em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Nessa escritura, os serafins estão intimamente ligados ao serviço de adoração e louvor ao Senhor. Nesse serviço, eles promovem e proclamam e mantêm santidade a Deus. Na visão de Isaías, os serafins representam como tendo 6 asas. As asas de cada serafim tinham funções específicas. Tinham o objetivo de mostrar ao profeta a capacidade de movimento, locomoção dos anjos para realizarem a vontade de Deus e forma materializada de que os seres espirituais usam de serem compreendidos, porque de fato os anjos são incorpóreos. Isso é muito interessante. Esses anjos, eles eram anjos especiais. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, onde fala que eles tinham 6 asas. 2 eles cobriam os rostos, 2 eles voavam e 2 cobriam os pés. Esses também são seres que fazem parte da adoração de Deus. Pastor Joel, mas quais são as classificações desses anjos? Primeiro é o trono. Isso se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 16. Conforme está no original grego, tronoi tem um sentido especial que se refere a uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade e soberania de Deus. É possível que os querubins sejam diretamente ligados a esse tipo de atividade real, pois alguns textos identificam os querubins com esses seres que Deus está assentado e reinando. Isso é muito interessante, fazer essa ligação tipológica dos anjos com os carros nos quais Deus está e ostenta a sua glória no universo. E nós vamos encontrar essas passagens no livro de Salmos 68, versículo 17, Hebreus capítulo 3, versículo 8. Então nós vamos ver que esse trono, que são seres que Deus usa muitas das vezes em algumas referências bíblicas para que Deus se locomova como se fossem carros, como se fossem tronos móveis. E são anjos poderosos criados por Deus, e nós encontramos na Bíblia Sagrada esses seres espirituais que são seres poderosíssimos que estão a serviço do Senhor. Segunda classe são os domínios. Em Colossenses capítulo 1 e versículo 16, que é o texto que nós estamos aqui tomando como base, fala destes domínios. Em algumas versões, o termo grego kurioutheos ou kuriotetoi tem um sentido de soberanias ou de dominações. Em Efésios capítulo 1, versículo 21, é uma classe especial de anjos dominadores e tem como função principal executar as ordens de Deus sobre coisas criadas. São anjos que têm uma autoridade para operar em certas esferas espirituais. Nós entendemos que existem para cidades demônios que estão em operação. Ou seja, existem demônios que têm poderes para operar em regiões, como por exemplo, em uma rua. Existem demônios que operam em algumas ruas específicas. Existem demônios que operam em cidades. Existem demônios que operam em regiões. Existem demônios que operam em nações. Existem demônios que operam em continentes. E existem demônios que estão operando em muitas áreas do mundo. Assim também é o mundo espiritual. No mundo espiritual existem seres espirituais que têm funções específicas para pessoas, para regiões, para cidades, e esse mundo espiritual é muito bem organizado. Muitas das vezes muito melhor organizado do que o mundo físico natural que nós conhecemos. É por isso que nós, que somos pastores, nós que somos homens e mulheres de Deus, nós defendemos o princípio de autoridade e de honra, porque nós entendemos que este princípio foi criado pelo próprio Deus e cabe a nós servirmos ao Senhor e nos submetermos à sua vontade. Bom, mas antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você
para colocar aqui embaixo o seu comentário, o que você está achando desse vídeo, e também não se esqueça de deixar o seu like para que você impulsione o vídeo para encontrar e alcançar mais pessoas. Assim você vai me ajudar a fazer com que o reino de Deus cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Vamos dar continuidade. Principados. Quem são os principados, pastor Joel? A palavra principado no grego bíblico é archai. Se refere à classe de anjos que tem poderes de príncipes nos reinos terrestres, e principados regem sobre territórios que pertencem ao reino. Podemos ver isso na história de Lúcifer, a qual havia sido estabelecido como querubim ungido para proteger, e estava no Monte Santo antes da sua queda. Ao mesmo tempo, aparece a posição de querubim e fortalece a crescida, da posição de principado. Supõe-se que ele governa o planeta, posição como príncipe, e só perdeu a posição quando se rebelou contra o Criador. Isaías 14, 13, Ezequiel 28, 16, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Devemos também considerar outro príncipe chamado Miguel. Refere-se na Bíblia como um dos primeiros príncipes de Deus, segundo está escrito no livro de Daniel, capítulo 10 e versículo 13. Então nós vamos ver que os principados, eles são príncipes e eles estão em uma posição de honra. Então provavelmente são príncipes que têm um grande exército que estão trabalhando a favor desses príncipes. Ou seja, é uma classe especial de anjos poderosíssimos que dominam e exercem autoridade sobre os demais anjos. Agora nós vamos para o quarto ponto, que é potestade. Sempre tomando como base Colossenses capítulo 1 e versículo 16. Este também é um dos anjos poderosíssimos que nós entendemos que tem poder sobre cidades, sobre nações. E um desses anjos foi enviado por Deus para destruir a cidade de Jerusalém e só parou a sua destruição quando Deus lhe ordenou que a sua espada fosse guardada. Em 1 Crônica, capítulo 21, versículo 15 até o versículo 27, o salmista Davi, ele destaca os anjos que são magníficos em poder. Salmo 103, versículo 20, isso revela que os anjos pertencem a uma classe de seres poderosos, mas não são onipotentes, pois a onipotência é um atributo único do Deus Trino. Então, é por isso que nenhuma criatura, terá todo o poder. São poderes limitados que esses anjos têm, mas são anjos poderosíssimos, e essas potestades têm poder de destruir cidades, poder para destruir nações, como Sodoma e Gomorra, São anjos que têm um poder extraordinário para executar um poder, muitas das vezes, destrutivo sobre as nações. E nós podemos ver isso no livro de Apocalipse. Temos muito exemplo desses anjos que operam e que ministram a vontade de Deus. Bom, como eu falei que eu estaria contando também o testemunho pessoal nesse vídeo, gostaria de falar que um dia eu estava voltando da minha casa. Isso aconteceu há muitos anos atrás, há mais ou menos há uns 10 anos atrás. Voltando do trabalho, era uma quarta-feira, um pastor amigo meu convidou a mim para estar indo até uma casa de um amigo nosso. E, na verdade, ele não era um amigo meu pessoal, eu conhecia ele e sabia que ele estava passando por algumas lutas. E o pastor falou, vamos lá, vamos fazer um culto na casa dele. Porém, pastor Joel, já se prepara, com oração, com jejum, porque ali o negócio está pesado. Eu disse para ele, tudo bem, eu vou estar indo sim, e o Senhor vai operar. Quando chegamos lá, ele começou a falar para nós os seus problemas e vimos que a situação era mais grave do que aparentava. E ele estava passando por uma série de problemas no casamento. Ele tinha uma esposa na Itália e tinha uma outra esposa no sul da América. E ele estava ao mesmo tempo com as duas mulheres, porém uma mulher não sabia que ele tinha uma outra mulher. Então ele tinha uma família na Itália e uma família no sul da América. Olha só que situação. E ele falou que ele estava vendo vultos, que ele via os demônios em vários lugares, ele via esses espíritos
espíritos como sombras que apareciam e ele vivia uma vida totalmente atribulada. Eu comecei a orar e nós estávamos na casa dele, eu me lembro como se fosse agora. Eu coloquei as minhas mãos sobre ele e eu disse, em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal. Nesse momento ele amoleceu. Amoleceu e ele caiu sentado em cima do sofá que estava logo atrás dele e ele ficou como morto. E eu disse, em nome de Jesus, Satanás, não adianta se esconder. É hoje que perdeu o teu domínio sobre essa vida. E nesse momento eu comecei a orar e quando eu falei desse jeito, ele começou a se movimentar como uma cobra. E ele foi se arrastando como uma cobra. Movimento de uma serpente, de uma cobra que estava em movimento. E começou a se esfregar e se arrastar por cima do sofá e foi descendo e foi passando por baixo da mesa. E nesse instante eu liberei uma palavra de ordem naquele momento e repreendi o demônio, expulsamos todo o mal e na mesma hora ele foi livre e ele foi liberto e o nome do Senhor foi glorificado. Então é somente para que você entenda que o mundo espiritual é real e nós lidamos com isso quase todos os dias e nós entendemos que o mundo espiritual é real, é verdadeiro e nós estamos aqui para ensinar a todos que o mundo espiritual não é brincadeira, que tanto anjos bons quanto anjos ruins, espíritos que são anjos, esses anjos eles são espíritos que estão ministrando a favor de Deus, a favor da igreja, mas também existem os espíritos malignos, que são anjos caídos, e nós devemos levar a sério isso, pois muitas das vezes nós estamos com a nossa mente fechada, os nossos olhos fechados espirituais, e nós não entendemos, nós não contemplamos, não conseguimos ver estes espíritos malignos e a gente até às vezes pensa que eles não existam, mas eles existem, são reais e estão lutando contra a minha e a tua vida. Mas eu e você estamos guardados, eu declaro isso em nome de Jesus, que nós estamos guardados por Jesus, que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger de todo mal, em nome de Jesus. Então vamos vigiar. Como disse Jesus, orem e vigiem, vigiem em todo o tempo. Tenham cuidado, sejam vigilantes. Esse é o nosso dever, esse é o desafio da igreja. Pastor Joel, mas qual a ministração dos anjos no Antigo Testamento? Bom, no Antigo Testamento, os anjos, eles ministraram de muitas formas, de muitas maneiras. Eles ministraram ensinando, orientando, provendo, de muitas maneiras livrando. Então, houve uma operação muito grande de Deus através dos anjos no Antigo Testamento. Eu somente vou dar alguns exemplos aqui. Nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 19, vamos ver o Senhor que dá uma ordem aos anjos para livrar a Ló e a sua família, onde os anjos pegam a Ló e a sua família e levam eles praticamente arrastando, porque Deus tinha pressa de agir, mas Deus através de um anjo vai trazer agora livramento. Deus também vai trazer agora uma mensagem poderosíssima para Abraão, quando os anjos visitam, e dizem que Sara ficaria grávida. Então esses anjos também promovem a mensagem, anunciando uma mensagem profética, e eles também trabalham trazendo proteção aos seus servos, quando nós vamos ver que o anjo foi enviado por Deus para proteger o povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito, saindo da escravidão. Isso é muito interessante, guiando o povo. A Bíblia diz que tinha uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo, uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Na verdade, esta coluna eram anjos de Deus que estavam ali em forma física para proteger o povo de Deus de dia
e de noite. Eu e você, por mais que a gente não consiga ver, mas eu e você temos de Deus proteção. A gente não está vendo. Eu posso olhar aqui para o meu estúdio, eu não vou ver os anjos de Deus, mas eu tenho convicção que eles estão aqui, que existe a proteção desses anjos que estão me guardando de dia e de noite. E eu tenho convicção disso. Eu não tenho somente a presença de Deus na minha vida, não tenho somente o Espírito Santo morando em mim, mas eu tenho também os anjos de Deus que me protegem de dia e de noite. Enquanto eu estou dormindo, os anjos de Deus estão me protegendo. Enquanto eu estou passeando, enquanto eu estou na minha casa, quando eu vou fazer uma visita, em todos os lugares que eu for, eu sempre digo: Deus, que o Senhor me proteja, que os teus anjos vão na minha frente quebrando, desfazendo, destruindo todo o mal. E é isso que tem feito. Deus tem me guardado, Deus tem me protegido, eu tenho visto as mãos de Deus. E assim sempre foi, e nós temos a certeza que ainda é assim nos nossos dias. E nós temos sido provas vivas disso, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda, Deus é o mesmo. Glórias a Deus por isso. E se no Antigo Testamento nós vamos ver a ministração de anjos operando, no Novo Testamento, né, dispensa comentários. Eu simplesmente vou dar aqui alguns exemplos, mas nós vamos ver em todo o Novo Testamento a ação e a ministração desses anjos. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver os anjos, né, que estão em todos os momentos aparecendo. No nascimento de Jesus, o anjo aparece e anuncia. No nascimento de João Batista, o anjo aparece e anuncia. Quando a gente vai ver o nascimento de Jesus, os anjos, exércitos celestiais, aparecem festejando pelo nascimento de Jesus. Então nós vamos ver, né, inclusive no deserto, após Jesus ser tentado, vai aparecer os anjos e vão consolar Jesus. Jesus, em todos os momentos do ministério, ele estava acompanhado de anjos. Até mesmo quando Jesus estava no Getsemane, estava em oração, naquele momento ele está orando e de repente a Bíblia diz que um anjo aparece e consola Jesus. Então nós vamos ver no Novo Testamento, em muitos momentos, os anjos aparecendo, inclusive quando Jesus ele foi assunto aos céus, os anjos aparecem e recebem Jesus. E ele vai dizer aos seus, né, filhos, aos discípulos que estavam ali: varões galileus, porque estáis olhando para os céus. Esse mesmo Jesus, da forma como ele subiu, ele voltará. Então nós entendemos, né, que os anjos, eles ministraram em todo o Novo Testamento, e nós vamos ver depois esses anjos operando também na vida dos apóstolos. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, esses anjos aparecerão novamente, e até os nossos dias eles estão ministrando em favor do seu povo. Bom, antes de darmos continuidade, eu quero convidar você para não se esquecer de deixar o seu like e o seu comentário, para que eu venha me alegrar com você, com as experiências que você teve, e que Deus abençoe. Vamos dar continuidade. Os anjos na vida dos crentes. Qual a função, o que eles fazem, como eles se comportam em nosso favor? Bom, diante de tudo que eu já falei, eu gostaria de dizer que pelo menos 5 coisas eles fazem para nós. Primeiro, quando nós nos convertemos, eles que celebram juntamente com Deus a nossa conversão a Deus. Eles nos acompanham, segundo está escrito no livro de Salmos 34:7. Também eles ministram a nosso favor, ou seja, eles ministram conosco, eles nos protegem e eles operam juntamente conosco. Eles executam as ordens de Deus ao nosso favor e eles também nos livram, eles também operam para nos dar livramento, segundo está escrito no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 5 ao 7. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, mais um vídeo rápido e muito poderoso
que realmente um vídeo muito relevante para abençoar você. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos fazer o reino de Deus crescer. Um forte abraço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.